Boa noite. Com certeza, se você não tem uma equipe ainda, se a sua empresa é você, seu marido, sua esposa, com certeza você, com o crescimento, e o que o pastor Carlito acabou de dizer para nós aqui, se você vai crescer, você vai precisar de mais pessoas, de um time, de uma equipe, para com certeza construir algo maior do que o que você está construindo. Eu estava sentado ali, ele disse: o que você vai pregar? Eu disse: vou falar sobre uma equipe, investir numa equipe de alta performance. E ele na hora já disse: porque ninguém cresce sozinho. É exatamente isso que a gente vai conversar. Sobre esse processo de liderar pessoas, de ter uma equipe, de fazer a gestão pessoal desse time, para que nós podemos então crescer, prosperar, pensar em algumas outras coisas e ter uma demanda mais livre do que fazer algumas coisas simples, da autonomia, que é um valor que eu carrego muito comigo, o valor de liderar dando autonomia, porque é assim que eu sou liderado, é assim que eu aprendi a liderar, deixar as pessoas errarem mesmo, elas vão aprender assim. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Algumas coisas que eu andei pensando aqui, então nós vamos falar, investir em uma equipe de alta performance. Quantos querem ter uma equipe de alta performance aqui? Quanto mais de alta performance for sua equipe, menos problemas você vai ter. Quanto mais madura for sua equipe, menos problemas você vai precisar administrar. Hoje, infelizmente, então, nós vemos muitas pessoas desmotivadas. Nós, no ofício pastoral, estamos conversando com gente o tempo todo. Atendemos pessoas pessoalmente, né? As redes sociais estão aí para as pessoas nos acessarem, então é toda hora chegando uma mensagem. E muitas dessas conversas entram também no assunto que a gente vai compartilhar aqui, vida profissional. Se você for conversar com alguém sobre satisfação pessoal, vai entrar a realização profissional como um tópico de preocupação da sua vida. As pessoas não estão se satisfazendo profissionalmente. Às vezes tem um trabalho para pagar a conta, para arrumar um dinheiro, para resolver a vida, mas não estão exatamente no lugar que elas desejam estar. Isso gera desmotivação. Então, alguns indicadores de desmotivação aqui, baseado também em conversas e algumas pesquisas. Vamos lá, na ordem aqui, a falta do retorno do chefe. As pessoas que perguntam alguma coisa, mandam e-mail, mensagem, acessam, estou precisando falar alguma coisa, e tem essa falta de retorno, vão necessariamente desmotivando as suas equipes. Quando você fala, mais tarde a gente conversa, aquele mais tarde vira o dia, vira a semana, e aquela pessoa está esperando um retorno, isso vai desmotivando as pessoas. Um salário incompatível ao mercado, isso aqui já é mais uma insatisfação pessoal, muitas vezes não tem a ver com você, é mais uma realidade do interior das pessoas. Metas inatingíveis ou medíocres, pessoas que são desafiadas a fazer coisas, digamos assim, impossíveis. Não que não seja impossível para Deus, mas aquelas coisas surreais, irreais, que as pessoas, ou também não tem nada assim muito desafiador, aquela pessoa faz 2, 3 coisas e já também alcança aquele objetivo, ela não tem um desafio, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Falta de reconhecimento, vai construindo, fazendo, alcançando resultados e não tem necessariamente aquele feedback positivo, Ou uma frase, eu vou me antecipar e falar uma coisa que eu ia falar lá na frente, o pastor Carlito fala o tempo todo para nós isso aí. Quando nós não honramos a excelência, nós estamos premiando a mediocridade. Se você não honra a excelência de alguém, se você não bate palma para uma benfeitoria de alguém, se você não recompensa alguém por aquilo que ela está fazendo de grandioso, você necessariamente está, às vezes, valorizando mais a mediocridade. A barra baixa, Quem não faz não recebe nada e quem faz também não recebe nada. Então você está favorecendo a linha de baixo ao invés de honrar a linha de cima. E os conflitos de equipe. Vivemos uma geração, eu tenho usado a expressão pele de bexiga, As pessoas são sensíveis demais. E pensar que na sua empresa, talvez, as pessoas ficam mais tempo lá do que em casa ou em qualquer outro ambiente. Se a pessoa trabalha 8 horas por dia, contando o deslocamento de casa, trabalho, casa, ela fica mais do que 1/3 do dia dela focando e dedicando a vida dela para a sua empresa, para o trabalho dela. Então, um conflito dentro de um ambiente de trabalho pode ser o pior momento do dia dela. Então imagine ela saindo de casa, sabendo que ela vai sentar numa mesa, estar num escritório, dividindo bancada com alguém que ela tem dificuldade. Então esses conflitos de equipe têm sim desmotivado muita gente.
E nós temos que, além de toda a outra demanda, às vezes administrar conflitos, administrar equipe, ajudar as pessoas nos relacionamentos e aí por diante. Então nós vamos pensar em 5 coisas aqui, alguns fatores que motivam uma equipe de trabalho. Tem 8 anos que eu sou pastor de tempo integral. Em 2011 fui plantar uma igreja em Taubaté, em 2013 fui para São Paulo e passei os últimos, depois de 2016 e 2017 aqui em São José, e desde o ano passado fui para mais uma igreja agora em Jacareí. Estou aqui pertinho de novo, então, esses últimos 8 anos, pastor de tempo integral, administrando equipe, pessoas, diferente de você, voluntários, pessoas que não estão necessariamente recebendo para aquela função, e o tempo todo manter essa equipe com gás. A gente aprende o que é jogar gasolina naquela chama que está dentro das pessoas e não água para apagar o ânimo, fazer elas entenderem um propósito e lutar por aquele propósito junto com a gente. Então, baseado nessa experiência e tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, nós vamos falar então aqui sobre fatores que motivam então uma equipe, aí a proposta é a sua equipe de trabalho. O primeiro deles, lideranças que motivam, líderes que motivam. O modelo de liderança de Jesus, o maior líder de todos os tempos, é assim como vocês me veem fazer, agora vocês precisam fazer. Líderes que estão atuando junto, líderes que constroem juntos, líderes que não somente apontam o dedo, mas estendem as mãos. Líderes que são participativos, líderes que vão adiante, não somente delegam, mandam, coordenam, mas eles vão adiante, eles fazem primeiro para que os outros construam depois. Sabe, a Bíblia está cheia de história de líderes que estavam sentados e dando ordens, mas a Bíblia está cheia de líderes, e esses são os mais relevantes, que participaram daquilo que um time, uma equipe, uma gama de pessoas construiu junto. E eu te pergunto nessa noite, você está construindo junto algo com a sua equipe? Alguns fatores que desabonam então os líderes: não ter empatia. Você precisa do mínimo necessário para ter uma empatia com as pessoas. Nós que lidamos com pessoas precisamos ser relacionais. Amém? Faz sentido? Nós precisamos saber conversar, precisamos saber falar com as pessoas, precisamos saber ter um momento de interação, de diálogo. Mostrar insegurança com tomadas de decisões. Sabe aquela coisa de você imputar uma pressão e deixar aquela pessoa, ao invés de segura com o que você está desafiando ela, totalmente insegura. Se a gente não fizer isso aqui agora, e entregar isso aqui até meio-dia, e aquela coisa de sempre chegar tudo com pressão, sem planejamento e assim por diante. Cobranças em excesso. Todas as conversas que esses líderes que não motivam têm com a equipe é o tempo todo cobrando. E aí, aquele negócio lá, e aquele relatório, isso, aquilo. Nós não estamos discutindo como fazer, pensando antes de acontecer, a gente está sempre conversando sobre o prazo que venceu, sobre as coisas que não deram, sempre cobrando e cobrando e cobrando e cobrando. Ficar procurando culpados. Aconteceu alguma coisa, a gente faz reunião para resolver conflito, não faz reunião para pensar alguma coisa, está fazendo o tempo todo conversa para resolver conflito, para alinhar problemas, e o tempo todo, e aí, quem fez, quem que foi, como que aconteceu isso, e aí por diante. Agir com desrespeito, está linkado ali com não ter empatia. Favorecer um ou outro colaborador, deixar muito nítido que aquilo que o outro fez, aquilo que ele fez, e gerar aquelas preferências dentro de uma equipe. Temos que tomar cuidado, que isso aí vai gerar exatamente aqueles conflitos relacionais lá de equipe, aquela preferência, aquele ali é o queridinho dele, daquele, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Não aceitar novas ideias. Chris Valentin, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, ele diz assim: as pessoas vão valorizar mais aquilo que elas ajudaram a construir. As pessoas vão valorizar mais aquilo que elas ajudaram a construir. Numa mesa de planejamento, de brainstorming, onde você está sonhando novas ideias, você precisa deixar as pessoas opinarem. Eu tenho certeza que você pode ter um gênio do seu lado e você nunca soube disso. Sabe qual foi o maior erro de Jessé, na minha opinião? O pai de Davi, ele tinha um rei dentro de casa, ele não sabia nem preparou esse menino para isso. Você pode ter alguém gigante dentro da sua empresa, e se você não perceber que as ideias que ele carrega dentro dele são valiosas, você pode não estar preparando essa pessoa para algo muito maior.
Você pode ter um mega concorrente dentro de você, se você não cuidar desse cara. Ele sai dali e abre uma coisa similar ao que você faz e deixa você para trás. Ou você pode investir nesse cara para que ele possa ser, não o concorrente, mas o potencial que vai fazer a sua ideia, a sua empresa explodir. Você não tem todas as ideias, você não sabe todas as coisas, e você com certeza, se tem uma equipe, vai construir isso junto com mais alguém. E você precisa da credibilidade. Tem um livro, eu queria te aconselhar a ler esse livro, é um livro excelente para liderança, chama Axiomas. É um livro do Bill Hybels. E ele tem um axioma, dentre vários que ele tem lá, que chama guarda-chuva de misericórdia. Depois você anota aí. São princípios de liderança que ele compartilha. Ele diz que numa reunião, numa discussão de ideias, se você vai começar a conversar e deixar aberto aquilo ali, você tem que abrir o guarda-chuva de misericórdia. Porque vai sair coisa ali que você vai dizer assim, você devia ter ficado quieto. Mas é um guarda-chuva de misericórdia. Então você dá uma oportunidade até para as pessoas falar uma coisa que não tem nada a ver. Está entendendo? Então numa reunião, num bate-papo, num brainstorm, onde você vai ouvir, aqui a gente precisa fazer tal coisa, eu queria que vocês dissessem o que a gente acha. Vai sair coisa ali que você diz, desnecessário, não tem nada a ver, de onde você tirou isso? Mas com certeza alguma coisa vai pular para fora de alguém que vai ser uma pérola preciosa que você com certeza vai utilizar aquilo ali para a sua equipe. Tomar para si ideias dos outros. Sabe aquele negócio da equipe está discutindo e você no final, depois quando vai apresentar, diz, gente, pensei no negócio aqui. Aquela pessoa está dizendo, não, foi eu que disse para ele. Quando você honra as pessoas por aquilo que elas construíram ou ajudaram vocês a construir, você está valorizando também o ser, você está ajudando e motivando as pessoas a construírem isso junto. A faculdade de Harvard e a faculdade de Stanford, eles dizem o seguinte, uma pesquisa, que 75% das pessoas insatisfeitas no seu trabalho dizem que o principal motivo é o seu líder ou seu chefe. Seja por qual motivo for, essa pesquisa está apontando para nós um dado preocupante. As pessoas estão satisfeitas, desmotivadas por causa do seu líder. Segundo fator que motiva uma equipe de trabalho, confiança e investimento. Confiança e investimento. As pessoas precisam saber que você, por detrás daquilo que você pediu e delegou para elas fazerem, você confia nelas. Você confia nelas. Sabe, minha filha está numa transição que a gente está desenvolvendo nela autonomia. Tem uma filha, a primogênita, de 7 anos, e meu mais novo, caçula, tem 4. Então a gente está deixando ela fazer algumas coisas que até pouco tempo atrás a gente não deixava. Então, quer fazer um lanchinho, fica à vontade, vai fazer seu lanchinho. Quer fazer seu Nescau, fica à vontade. Não, eu quero esquentar, como que eu faço? Não, você não pode mexer no fogo, mas você pode mexer no micro-ondas. E a gente está dando algumas autonomias para ela. O que acontece quando a gente começa a dar autonomia para alguém que não tem maturidade? O começo é sujeira, bagunça, trabalho inacabado, rebarbas que ficam para nós organizarmos. Mas algumas coisas eu já não preciso fazer mais, porque ela já desenvolveu bem algumas coisas que não está ficando mais retrabalho, não está ficando sujeira. E isso me livrou de uma demanda. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você talvez ainda controla algumas atividades e funções porque está faltando você dar autonomia para as pessoas. Eu lembro quando eu nem lembro qual igreja que foi, São Paulo ou Taubaté, acho que foi o São Paulo ou Taubaté. Lembro que uma pessoa que veio de uma igreja tradicional, mudou para a nossa igreja, aquele modelo de pastor ter aquele molho de chave no bolso, sabe? E ela veio dessa cultura, ela disse, pastor, vocês têm a chave daquela salinha ali? Eu disse, eu não tenho. E ela ficou horrorizada com aquilo. Pastor, você não tem a chave daquela salinha? Eu disse, não, eu tenho a chave da minha sala, do portão principal e só. Porque eu tenho pessoas que fazem hoje coisas que eu não preciso fazer. E aquela pessoa que não estava acostumada a ver um líder dar autonomia para as pessoas, ficou horrorizada. Nós não estamos liderando e nem podemos liderar e ter todo o controle nas nossas mãos. Nós precisamos liberar as pessoas para elas construírem também junto com a gente. Confiança, credibilidade, investimento para que as pessoas possam crescer naquilo que você mesmo plantou dentro delas. Será que existe na sua mente, talvez não isso em atividade, mas na sua mente um plano para que aquilo que os cargos são pré-definidos possam receber algum nível de investimento nas suas funções? Um curso, uma coisa que dê mais credibilidade, mais informação, mais conteúdo para aquelas pessoas desenvolverem ainda mais. Será que você
está com algum projeto que você delegou mesmo para alguém, só está esperando vir o resultado, sem necessariamente ter que ficar dizendo como começa, como que desenvolve, como que termina? Será que você deu um prazo para alguém te entregar um resultado e está de boa, não fica aquele negócio toda hora ali, câmera na sala da pessoa e tal? Gente, uma das coisas que mais me surpreendeu e faz eu liderar dessa forma é que o modelo do nosso pastor nos liderar como pastores nunca fica o tempo todo mandando mensagem, perguntando isso, aquilo, porque é delegado uma função, é atribuído um chamado e nós temos um feedback para retornar. Então nós que criamos uma cultura de dar informação sem ele precisar pedir para nós alguma coisa. Está me entendendo? O bom líder, ele não precisa o tempo todo ficar lá, e aí, me dá um relatório de suas atividades. O funcionário que tem confiança, ele na verdade sente que ele que tem que reportar do que ele tem feito, tamanha confiança que ele recebeu de desenvolver o trabalho dele, ele que começa a gerar o feedback, ele não precisa esperar uma pergunta chegar, ele mesmo reporta antes dessa pergunta chegar. Tamanha é a confiança. Uns motivos que geram e podem gerar desconfiança: mensagem subjetiva. Sabe aquela mensagem que não foi bem explicada, você que não tem coragem de dizer de forma transparente o que você quer dizer para aquela pessoa, gera desconfiança. O que meu chefe quer dizer com isso? O que meu líder está querendo dizer? Será que ele está preocupado, isso, aquilo? Quando nós não somos claros na nossa comunicação. Ambiente governado pelo medo, gera desconfiança. Se não chegar o relatório essa semana, não sei não, hein? Estou precisando reduzir a equipe, está complicado, e aquele ambiente as pessoas elas são governadas pelo medo, não é um incentivo de produzir. Se eu não produzir, o que vai acontecer de mim? Amanhã será que eu ainda estou empregado? E aí por diante. A falta de sinceridade também na comunicação. O terceiro é exatamente comunicação. Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Terceiro fator aqui de motivação para uma equipe, uma boa comunicação. 1 Coríntios 14, 8 e 9 diz assim: além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Como estarão simplesmente falando, vocês estarão simplesmente falando ao ar. Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Será que você tem uma boa comunicação com o seu time? Você consegue dizer tudo o que você precisa dizer? Nós temos a cultura de falar aqui na igreja sobre o princípio dos 5%. Todas as pessoas vão dizer para todo mundo 95% das coisas. Você precisa ter coragem de dizer os outros 5% que faltam. Ninguém, guarde isso na sua mente, ninguém cresce sem feedback. Eu coloquei uma frase aqui, tem pessoas sendo mandadas embora sem ter tido a possibilidade de mudar, afinal elas nem sabiam que estavam errando. Sabe aquela única conversa que você tem, é a única e última? Você dispensa uma pessoa, ela não tem nem oportunidade de mudar porque ela não sabia que estava errando. Você ficou assistindo o erro dela, descontente, te desagradou aquilo, não te deu resultado, o erro dela talvez foi o que baixou o desempenho, mas você não teve coragem de chamar essa pessoa e dizer: cara, eu estou precisando do seu desempenho de uma melhor forma, eu estou precisando que você olhe mais para isso aqui. Gente, todos nós aqui temos um ponto cego. Aquela situação, comportamento, atitude que nós estamos tendo que a gente não está percebendo mais. É vicioso ou é falta de noção mesmo? Tem gente que nunca teve paternidade, maternidade, liderança firme, concisa, com valores, que teve coragem de reportar sempre um feedback para essa pessoa. Ela foi crescendo independente. E esse crescimento independente produziu imaturidade. Porque as pessoas vão crescer como? Com feedback, vão crescer com alinhamento. Não é todo mundo que teve a oportunidade, que o ambiente que nós proporcionamos aqui na igreja, de crescer desfrutando do 30 semanas, por exemplo. Um ambiente onde nós focamos em trabalhar nossas emoções, a cura delas. E as pessoas estão necessitando, pode anotar isso no seu
lugarzinho de boas informações, pessoas estão necessitando de feedback. Você acha que vai magoar alguém com o que você vai dizer? Não, você vai produzir talvez o maior rompimento que essa pessoa precisa na vida dela. Uma boa comunicação, uma palavra bem dita, numa hora bem apropriada, aquilo que é necessariamente a pessoa precisa ouvir, não quer, mas precisa, é extremamente necessário. Eu sempre digo que conversas assim, elas são conversas difíceis, para um pós-conversa desafiador, para um resultado exponencial. A conversa é difícil, a pós-conversa é desafiadora, porque tem aquele desconforto. Você precisou dizer um monte de coisa. Há um desconforto depois dessa pós-conversa, mas o resultado disso é exponencial. Conversa difícil, mais um pós-conversa desafiador para um resultado exponencial. Quando nós começamos a aprender a ter coragem de dizer o que nós precisamos falar de fato, nós geramos com as pessoas intimidade. E é o que nós precisamos, nos aproximar, muitas vezes, para que nós possamos produzir nas pessoas um crescimento. Muitas vezes a solução não é mandar embora, muitas vezes a solução não é acabar, muitas vezes não é romper, muitas vezes é só uma conversa. E se nós não estamos tendo boas conversas, nós estamos talvez perdendo ótimas pessoas. Então, antes de perder uma ótima pessoa, tenha uma ótima conversa. Tenho certeza que essas ótimas conversas vão produzir aí dentro de pessoas, valores maiores, uma gratidão a você, por você, diferente de todas as pessoas da vida dela, ter coragem de dizer o que ela precisava ouvir. Outras simplesmente dispensaram, romperam o relacionamento, mas você teve coragem de dizer o que elas precisavam ouvir. E por isso elas cresceram, se desenvolveram, e elas vão ser gratas e frutificar muito ao seu lado. Quarto fator aqui, expectativa de crescimento. Se as pessoas estão num ambiente onde elas não veem um degrau, um próximo degrau, isso desmotiva. As pessoas precisam saber que nessa escada aí, põe aspas, que é a sua empresa, tem um próximo degrau. Tem um outro nível, tem um desafio que ela ainda não alcançou, tem alguma coisa que ela ainda pode fazer para crescer. Um plano de carreira bem definido, ele estimula e gera crescimento. Aí você me diz talvez, não, minha empresa é pequena, não tem plano de carreira, a pessoa está ali. Então você precisa criar talvez uma cultura de recompensa, de premiação, de bônus. Olha que interessante essa história de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 25 a 27. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. A história aqui é Golias afrontando o povo de Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado, o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é o filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Davi defendeu a honra da sua nação, Davi defendeu algo que ele sabia que ele poderia, o desafio que não era maior do que ele conseguiria superar. Mas com certeza Davi também se sentiu atraído pela recompensa que receberia. Não ia ser mais solteiro, já seria um ótimo bônus para Davi. Receberia riquezas e ainda a isenção de impostos da sua família. A recompensa, a cultura da recompensa, faz com que as pessoas se estimulem mais para conquistar algumas coisas. Profeticamente eu queria dizer para você aqui, tem gigantes que você deseja derrubar na sua empresa, coisas que você deseja alcançar, que se você estimular a sua equipe a uma recompensa, eu tenho certeza que eles vão ajudar você a vencer essa batalha que você está diante. Sabe aquela hora que precisa ficar mais, aquele final de semana que precisa trabalhar, aquela alguma coisa que precisa acontecer, que precisa de mais. Se as pessoas entenderem que existe de fato uma possibilidade de crescimento com esse desafio, elas vão entrar junto de cabeça com você nesse projeto. Elas não vão ter medo do tamanho desse desafio, elas vão abraçar junto com você e vão vencer junto com você. Eu tenho certeza que você tem desafios aqui. Você tem projetos, talvez, coisas grandes que você está pensando para a sua empresa. Eu estava falando para o Nando ali, eu fui na empresa de um membro aqui da igreja hoje, ele até falou que ia estar aqui, eu acho que não deve ter conseguido, fazer a vistoria no meu carro. E eu cheguei lá, ele coloca uma caixinha na empresa dele de pedido de oração. E ele coloca lá uma frase bem bonita, deixa um devocional do lado e diz, se você tem algum pedido de oração, alguma necessidade, coloque aqui o seu pedido e nós vamos orar por você. É basicamente esse modelo desse cartão do Marketplace. Acho que ele copiou o formato e colocou lá. Tem lá o telefone, endereço, nome,
WhatsApp, celular, ele coloca até lá, não é obrigatório, fique à vontade, ele deixa a pessoa bem livre. E a caixinha estava na metade, e ele disse semanalmente ele limpa aquilo ali, ora com a esposa dele e coloca a caixinha lá de novo. Eu falei para ele, cara, isso aqui você está buscando uma demanda a mais, né? Você já tem tanta coisa para fazer, você coloca isso aqui, você tem que se comprometer com isso. Ele disse, Max, mas é lindo ter esse desafio aqui comigo, porque através disso aqui, tem pessoas voltando, ele coloca lá, depois que você receber a sua resposta, volte para compartilhar conosco. E ele coloca lá, ele falou, as pessoas estão voltando aqui para contar para mim o que está acontecendo. E o que está acontecendo com essa atitude dele? Ele disse, tem mais um ali que a gente precisa ganhar para Jesus. O resto, Deus já pescou todo mundo. A equipe dele toda convertida. Um cara lá que é o desafio dele agora, mas assim, ele aceitou um desafio. Ele está honrando as pessoas com isso. E Deus tem feito e produzido para ele grandes e grandes, grandes coisas. Esse gigante que está diante de você estimula a sua equipe para lutar esse gigante junto com você. Honre, honre, honre a conquista da sua equipe. Honre aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão ajudando você a construir. Essa promoção que nós recebemos, às vezes é um comentário, sabe? Eu não estou falando de dinheiro. Talvez você, quando pensa em recompensa, você já pensa em dinheiro, em bônus, em salário que tem que vir maior. Não necessariamente é isso. Talvez você vai dizer para alguma pessoa lá, cara, não precisa vir sexta-feira, fica tranquilo na sua casa, seus resultados são tão excelentes que não vamos dar nem falta da sua ausência aqui. Eu não sei. A criatividade está aí, Deus pegou uma terra sem forma e vazia, olha o que Ele fez. Toda essa criatividade está dentro de você também. Então cria alguma ideia que vá dar coragem para a sua equipe, para que eles sintam de fato o desejo de fazer mais do que aquilo que eles têm feito. Um exército inteiro com medo, o próprio rei com medo e Davi com coragem. Tem algum segredo no coração de Davi? E a pergunta de Davi é o segredo. O que ganha quem derrubar esse gigante aí? O que ganha quem derrubar esse gigante aí? Eu tenho certeza que, se talvez você jogar uma ideia na mesa, algum funcionário mais ousado vai dizer, mas e aí? Qual que é o plus se atingir essa meta? Se conseguir alcançar esse resultado? Se conseguir os 10 clientes que você está pedindo, o que acontece? E se você der um incentivo a mais, não deixar só no Kinder Ovo, na surpresa, mas dizer mesmo de fato o que é. As pessoas vão receber um estímulo, tenho certeza que você vai conseguir resultados muito maiores. E quinto e último, bons relacionamentos interpessoais. Equipes que são motivadas aí a trabalhar, têm bons relacionamentos interpessoais. Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Aquela ideia que nós estávamos falando agora há pouco, que 1/3 do dia as pessoas estão dentro da sua empresa, se não dentro da sua empresa, ou se é home office, dedicadas a ela. E se o ambiente não está promovendo satisfação, alegria, bem-estar, tem alguma coisa errada. Nós precisamos gerar então esse ambiente. Então você lida com pessoas que têm problemas, dificuldades, o dia mal, desabafos, necessidades de serem amadas. Todas as pessoas têm esse dia. Tem um problema, tem uma necessidade, tem o dia que não está legal. Você é assim também. E nós não podemos tirar esse lado humano dos relacionamentos e simplesmente dizer, não interessa como você chegou aqui. Não, nós precisamos, se você não é essa pessoa bem relacional, você precisa ter alguém na sua equipe que seja esses recursos humanos, essa alma da empresa que vá conseguir lidar muito bem com os relacionamentos. Ajudar nessa necessidade de conflitos, conectar as pessoas, transformar o time de fato numa família. Eu fico impressionado, hoje em dia tudo é família agora. A igreja que tem essa tônica, mas agora time de futebol é família, aí você vai ver uma empresa é família, academia de crossfit, eles usam a expressão família, porque as pessoas entenderam e o ser humano tem uma necessidade de pertencimento. E é por isso que nós temos esse mote, essa frase que tem aproximado cada vez mais as pessoas, nós somos uma família para pertencer. Sabe, eu acredito que se você tiver maturidade, você vai conseguir ter intimidade sem perder a autoridade. Se você tem maturidade, você vai conseguir ter intimidade sem perder a autoridade. O problema, muitas vezes, de um líder, um chefe ou do funcionário, é confundir a intimidade com essa autoridade. Mas se você tiver maturidade, você vai conseguir ter intimidade sem perder a autoridade.
Você vai conseguir se aproximar do coração das pessoas, mas saber diferenciar muito bem o relacionamento que vocês têm, além daquela conversa, daquele problema a resolver. Eu sou seu líder, eu sou seu chefe, eu sou o responsável. Para não ultrapassar uma barreira que a intimidade muitas vezes, muitas pessoas dizem que intimidade é um problema, né? Eu diria que intimidade é a solução. É problema para quem não sabe lidar, é problema para quem é imaturo, mas intimidade na verdade é a solução. Acessar o coração das pessoas, conseguir ouvir e ter consciência de que elas são de verdade, isso é um bem muito precioso. Nós só precisamos de maturidade para saber lidar com a intimidade, para que nós consigamos continuar com a autoridade. Melinda Gates, a esposa do Bill Gates, diz assim: todas as pessoas têm um valor igual. Todas as pessoas têm um valor igual. Melinda disse que um dia sentou numa roda de mulheres africanas e ela, com bilhões de dólares na conta, viu que aquelas mulheres não podiam ter acesso à água. Ela disse: eu posso fazer alguma coisa para que essas pessoas tenham acesso ao que eu tenho, porque todas as pessoas, elas têm um valor igual. Então, se todas as pessoas têm um valor igual, nós precisamos olhar para o nosso time de trabalho, nossa equipe, dessa forma. Poder atingir o nível de alcançar a necessidade mesmo das pessoas, não somente, eu pago o seu salário, eu já ajudo você nisso, e acabou, meu papel está sendo feito. Não. Então, na verdade, se você entender o propósito de Deus para você, que essa empresa é de fato seu ministério, você tem muito mais missão do que muito mais pessoas que você imagina. Talvez de alcançar aquele time ali para Jesus, de levar para eles o entendimento que hoje você tem do que é a mudança do que Deus trouxe na sua vida. Isso é o valor de você ter uma equipe onde você consegue desenvolver relacionamentos. Para a gente fechar aqui, crie algumas atividades para gerar interação com a sua equipe. Crie atividades entre equipe, encontros de comunhão, famílias, funcionários, conversas que vão além do profissional. Aqui que entra o princípio de você não deixar ultrapassar ali o seu nível de autoridade, mas também não perder a oportunidade de ter com elas intimidade. Eu tenho certeza que se você está seguindo o modelo de liderança de Jesus, que inclui tudo isso aqui e muito mais, você vai ter uma equipe ao seu lado, fiel, leal, que vai conseguir honrar você na sua presença, mas mais ainda na sua ausência. Eu tenho aprendido que a verdadeira honra, ela se dá na ausência e não na presença. Quando você está com a sua esposa, seu marido, andando do lado, e se alguém atraente passou do lado, você não vai olhar, porque você está com a sua esposa, seu marido do seu lado. Mas na ausência, aí que a sua honra vai ser testada. Quando você está com uma mesa de pessoas e tem um dinheiro ali jogado, você não vai naquela hora pegar e pôr no bolso, mas quando você está sozinho com um monte de dinheiro para administrar, aquela hora que você precisa honrar. A verdadeira honra que você precisa receber deles é na sua ausência. É você poder tirar essas férias tão desejadas e descansar, porque você tem uma equipe de alta performance. É você não precisar ficar ligando toda hora para saber se está acontecendo alguma coisa. É você não precisar ficar aquele tempo todo ali dentro daquele ambiente para saber se a equipe está desenvolvendo as tarefas que você delegou. Porque você sabe que você construiu um time de alta performance, uma equipe de alta performance. Então, na sua ausência, na sua presença, delegando, dando autonomia ou junto com eles, eles estão construindo junto com você algo relevante. Amém? Você recebe no seu coração essa palavra? Feche seus olhos então aí no seu lugar. Quero orar pelo seu time, ou se você ainda não tem e tem um desejo de ter uma equipe, quero orar para que essa bênção que nós temos vivido na igreja, de ter um time pastoral, de líderes que têm desenvolvido algo fantástico, maravilhoso, possa chegar lá na sua empresa também. Que Deus te dê uma excelente gestão, um excelente coração, um excelente perfil de liderança, que você consiga se desenvolver mais e mais e alcançar o coração dessas pessoas ao ponto de desenvolvê-las para um propósito muito maior do que você está acreditando e imaginando.